A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mamãe chamando a polícia e o meu pai indo passar o final de semana preso. Fora os outros problemas, tinha que ver a minha mãe, progenitora, fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade da qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar em todas as vezes que brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter filhos, o meu velho sempre chamou a minha atenção. Não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai de família. Era seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já está bem escura, ele acreditava que estavam dormindo. Então chegava em casa com alguns volumes nos quais trazia em cima de suas costas, levavam para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência, logo antes de completar 18 anos, e morar com os meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar, como é que uma criança pode ter essas coisas na cabeça, achando que o próprio Criador é algo tão terrível? Bem, desde criança sempre tive acesso à internet e gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinos em série. Aquilo me fascinava e deixava-me excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, meu pai se enquadrava em alguns. Estes, um sujeito com indícios de problemas mentais graves, sofreu abuso dos próprios pais, o cheiro de podridão que vinha do sótão, e isso sempre foi ignorado por minha mãe. E além do mais, escondendo o rosto com aquilo e levando quase todas as semanas, quase para o sótão, as quais deixavam uma dor terrível em nossa casa. Outros fatos merecem atenção sobre o meu pai. Esses que lhe deram bem exótico. Eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivessem na minha pele naquela época. Por algum exemplo, meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites, quais apareciam com aquelas coisas dentro de casa. É isso que fechava a minha ideia de que ele era um assassino em série, criando um personagem ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes, meu pai, quando queria agredir a minha mãe, usava aquela máscara, deixando a progenitora ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca tocou em mim e nem fez nada comigo. Contudo, olhava para mim. Em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia. Um vazio. O velho sempre notou que eu tinha medo. Apenas aceitava a situação na qual estava vivendo. É isso. Foi aí que pensei quando morava em minha velha casa. Estou quase terminando a faculdade de Educação Física e meus tios falaram-me que meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que faz mais ou menos 2 anos que minha mãe faleceu. Com a morte do meu velho, eu fiquei um pouco triste, em razão do que, apesar de tudo, o meu pai nunca foi agressivo comigo, além de maltratar a minha mãe como se fosse uma mulher qualquer. O mistério estava em minha cabeça, porque meu pai guardava todo esse tempo no sótão, porque alguns conhecidos e até os meus amigos de infância desapareceram quando ainda morava com os meus pais. Não pretendia falar sobre esse detalhe peculiar, no entanto, faz parte da minha história. Nessa época, eu pedi para ficar no porão, já que não dava para escutar minha mãe chorando, e nem meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão todas as semanas.
Sei que você está querendo saber sobre o desaparecimento, não é mesmo? Bom, a primeira pessoa que lembro foi o meu melhor amigo. Este tinha um comportamento estranho, um pouco afeminado. Meu pai não aprovava a nossa amizade, achando que eu queria virar uma garotinha. Em poucos dias, ele sumiu. A minha professora também desapareceu. Este que pegava no meu pé por conta do meu ponto e reprovando-me algumas matérias. A vizinha barulhenta, a senhora Yasmin, costumava escutar a televisão alta e não me deixava dormir. Isso foi o motivo para desaparecer? A última pessoa, e se eu não estiver enganado, que desapareceu foi a ex-namorada do meu pai. Esta que traiu ele. E sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse a sua velha namorada, chamando a minha progenitora pelo nome da sua ex. Quando perguntava o que o meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria constantemente e dizia que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Apenas concordava, com um sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai, com a mesma aparência abatida, olhando para mim. Como eu disse, faz pouco tempo que meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que ele fazia lá. Cheguei até a minha velha casa e fui em direção ao sótão, a qual estava trancado. Peguei as chaves e entrei. Deparei com um lugar bizarro. Estava cheio de corpos e animais, cachorros, veados e até filhotes de vacas. Eu reconheci todos os esqueletos. Tinha um velho computador naqueles antigos local. Achava que o cheiro de podridão seria de corpos de vítimas do meu possível pai serial killer. Mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Encontrei vários arquivos, os quais envolviam necrofilia e zoofilia. O meu pai gravava vídeos nos quais compartilhavam na internet, violando aqueles corpos que levavam para o sótão. Esse era o segredo do velho. É um pouco frustrante. Eu acharia que conseguiria me identificar com meu pai de alguma forma. Porém, aquela figura cheia de mistérios não passava de um tarado com gostos bizarros. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo. Quando cheguei aqui, a minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar. Apesar da minha infância perturbadora, decidi voltar onde dormia. No porão, bateu uma melancolia forte. Quando cheguei lá, a minha cama estava no mesmo local. O travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas. Entre outras coisas de um adolescente com minha idade na época. Quando pisei no chão, senti aquela terra fofa e observei em cada lugar na qual eu entrei, enterrei as pessoas que matei. O meu melhor amigo, no canto à direita, a minha professora próxima da cama, minha vizinha, a garotinha de uma casa pouco distante, enterrada embaixo do tapete o qual eu fazia deveres da escola. Eu dormia todos os dias olhando para aquelas covas rasas, sentindo-me especial e poderoso. Pensando melhor, acho que ficarei em minha velha casa. E também acredito que vários outros corpos deixaram o meu quarto mais aconchegante, como foi em minha infância.